Obrigada, Luana, e vamos continuar falando sobre esse assunto. Aqui em Salvador, gente, o tratamento da leptospirose é feito no Hospital Couto Maia. Por isso, nós convidamos um infectologista da unidade, Dr. Fábio Amorim, para falarmos mais sobre esses sintomas, né, e os tratamentos da gravidade também dessa doença, né, que a gente acompanhou agora essa reportagem, Dr. Fábio. Agora, ela pode ser confundida com a gripe, com a dengue. Existe isso mesmo, Dr. Fábio? Bom dia. Bom dia. Existe a leptospirose na sua fase inicial, ela mimetiza outras doenças virais como dengue, a gripe comum, a própria meningite a leptospirose pode mimetizar uma meningite, como os sintomas são parecidos, dor no corpo, febre, mialgia, dor nos olhos. Em casos mais graves, o paciente pode evoluir com eventos de sangramento muito parecido com os eventos de sangramento da dengue, que são a formação de petequias. E uma característica que é específica da leptospirose, que a gente pode ver, é uma icterícia, que é uma amarelidão alaranjada que acontece nos olhos, diferente da hepatite, que é uma outra patologia que mimetiza a leptospirose, é que ela provoca uma cor alaranjada nos olhos do paciente acometido pela doença. E é identificada a leptospirose, doutor, como tratar? A leptospirose, a gente vê que é uma doença completamente evitável. O tratamento, na sua grande maioria das vezes, cerca de 90% dos pacientes que têm leptospirose têm quadro subclínico de doença, onde o paciente vai evoluir com o surgimento de um quadro gripal com cura em seguida, sem medidas mais agressivas. Cerca de 10% desses pacientes vão evoluir com as formas graves da doença, que seria a leptospirose com manifestação renal, onde o paciente vai evoluir com insuficiência renal aguda, necessitando, na grande maioria das vezes, de hemodiálise ou diálise peritoneal para tentar fazer com que esse rim volte a funcionar. Tem os pacientes que têm uma outra forma de doença que é muito mais grave, onde está associada a mortalidade de acima de 50%, que é a manifestação pulmonar, onde o paciente evolui com sangramento pulmonar maciço, seguido de morte, como eu falei, mais de 50% nas primeiras 24 horas dos eventos de sangramento. Agora, doutor Fábio, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter, né? Um dos fatores é a higiene. Sim, a leptospirose é uma doença muito mais do modo de vida com que as pessoas vivem, que foi colocado por diversas pessoas, organização do peridomicílio, evitar acúmulo de lixos e acúmulo de restos alimentares, o que faz com que atraia a presença de ratos, que é o maior, como é que eu diria, reservatório da leptospira, que é o agente que provoca a doença. Então, a partir do momento que você mantém o seu peridomicílio com a presença de lixos, que faz com que seja albergado ratos, você tem um risco de exposição muito maior. Por exemplo, aí, a gente está vendo agora as imagens, né? Moradores que trabalham nisso e eles mesmos estão fazendo essa limpeza, né? A gente está vendo ele está com chinelo, querendo ou não, ele está ali bem, como é que exposto. Se diz? Exposto e podendo pegar também a doença. Uma outra coisa que a gente coloca é que a leptospirose é uma doença ocupacional. Quando a gente procura ver quem são as pessoas acometidas com leptospirose, a gente vê que a grande maioria dos pacientes são do sexo masculino, em idade jovem, que tem uma exposição maior do que o paciente do sexo feminino. Até porque, normalmente, são moradores da periferia, do subúrbio, onde não tem saneamento básico e tem esse contato muito mais próximo com o rato, e aí talvez seja porque é o trabalho do homem mesmo, que vai ajudar no trabalho de casa. Que vai, né? Desobstruir bueiros, que vai limpar galpões onde existe a presença do rato. Aí eu só para querer emendar, por causa do tempo, doutor, existe a possibilidade de um contato com outra pessoa que esteja infectada? A doença pode ser transmitida por pessoa ou não? Apenas em contato com a água contaminada pela urina do rato ou com o próprio roedor? Não se considera como modo de transmissão o contato interpessoas. Existem situações especiais que isso pode acontecer, mas seria aquelas pessoas que trabalham em laboratório, que manipulam material de pessoas sabidamente com a doença. O contato interpessoal não existe a possibilidade de transmissão. É sim contato com a água com a água onde tem a urina do rato. Uma coisa que tem que deixar ciente, que foi falado que o paciente tinha lesões no pé. A leptospira é capaz de penetrar na pele íntegra, não precisa existir uma lesão, uma solução de continuidade para que tenha a aquisição da espiroqueta. E o senhor tem um número de pacientes que procuram lá o Couto Maia por conta da leptospirose? Como o hospital se trata de um hospital de referência, nós recebemos os pacientes encaminhados dos postos de saúde, bem como a gente recebe paciente de demanda espontânea. Os pacientes que têm indicação de internamento, sim, são internados, mas o que é orientado é que o paciente procure
atenção básica, os postos de saúde, que lá ele vai ser triado. Se for visto que ele tem a necessidade de internamento ou encaminhamento para o Hospital Couto Maia, ele vai ser encaminhado e avaliado pelo especialista. Tem alguma outra orientação que o senhor pode deixar agora aqui para finalizar, para quem está em casa nos assistindo, doutor Fábio? Evitar a todo custo entrar em contato com as águas de chuva e, caso haja essa necessidade de contato, utilize os equipamentos de proteção de maneira correta para evitar realmente o contato com a água com a urina do rato. Obrigada, doutor Fábio. É bom, né, a gente esclarecer esse assunto aqui, né, Marcos? Principalmente para quem mora na periferia, no subúrbio, tá? Então, todas as informações, é bom buscar ajuda médica em suspeita, em caso de sintomas, tá bom?